essa conversa aqui. O Juliano Medeiros, presidente do PSOL, já está aqui com a gente. Tem um almoço importantíssimo, mas deu um jeito de vir entrar. Ele estava te ouvindo. Salve, Juliano. Eu queria colocar o Juliano na conversa. Eu pedi para o Felipe, Juliano, fazer um balanço do Rio. Porque a gente tem feito muito balanço de São Paulo, tá? O balanço do Rio dele é meio assustador. Não foi assustador. Tirando Niterói e um pouco a própria cidade do Rio, onde o Paes é aliado do Lula, o resto foi lambreta. E aí eu queria, assim, tem muitas avaliações. Tenho visto avaliações de que a gente está vendo um super avanço da extrema-direita. Tem essa do Felipe, que na prática é o orçamento secreto funcionando. Tem outros que ponderam que a situação da esquerda já não é boa há muito tempo. E se for olhar de 2020 para agora, até teve algum avanço em alguns lugares, em alguns partidos. Queria te colocar na conversa para você falar um pouco aí das suas impressões, você que participou da coordenação da campanha do Boulos, né, Juliano? Participa. Participo. Bom dia, Rovai. Bom dia, Felipe. Não foi deposto. Bom dia, Glauco. Não fui deposto. Continua com as minhas atribuições continuam preservadas. Eu pedi desculpa para vocês e para a audiência da Fórum aqui, porque nesse exato instante começou um vizinho a fazer uma obra que não termina nunca. Aqui então, assim também. Fazer essas coisas de casa tem esses inconvenientes. Mas eu gostei muito da análise do Felipe, né? Eu acho que é uma boa síntese, né? E uma síntese muito, muito gráfica, né? Todo mundo consegue entender quando a gente fala de orçamento secreto, né? Porque falar de vitória do Centrão talvez seja um pouco reducionista, né? O Centrão é muito diverso. O Centrão, em alguns estados do país, está mais associado ao bloco progressista, na maioria do país está mais associado ao bloco oligárquico conservador tradicional, mas com alianças fortes com o bolsonarismo. Vamos ver, por exemplo, o Centrão em Santa Catarina, o Centrão no Rio Grande do Sul é muito bolsonarista, né, no Paraná, no Mato Grosso. Então, eu falaria em centrões, né, talvez até no plural, mas não há dúvida de que essa dinâmica que se estabeleceu no governo Bolsonaro para cá foi muito benéfica para esses partidos da direita oligárquica, né, que a gente chama de Centrão, mas que é a velha direita de sempre, gente que quer privatizar, gente que quer reduzir o acesso aos direitos sociais, gente que quer roubar, gente que quer superfaturar. Então não tem nenhuma grande novidade. É o que a gente chamaria de direita antes do bolsonarismo surgir em 2018 como uma força política hegemônica no campo da direita, né? Então, eu não acho que foi uma eleição catastrófica para a esquerda, longe disso, né? A eleição catastrófica já foi em 2016, quando a esquerda perdeu mais de 400 prefeituras naquela altura, né? Só o PT tinha 620 e poucas prefeituras, caiu para 200, né? Então mas isso logo depois do impeachment da Dilma, num contexto de criminalização da esquerda, Lava Jato bombando, etc. e tal, né? Em 2020, a esquerda tem uma leve melhora, mas ainda com muitas dificuldades no meio da pandemia, né? Elege só o Edmilson Rodrigues lá em Belém. Se vocês quiserem considerar o Sarto e o João Campos de esquerda, teriam mais esses dois mandatos aí para contar, né? Mas, em geral, não é uma eleição fácil. E essa eleição manteve um pouco. Não houve retrocesso da esquerda, mas também não teve nenhum avanço significativo, né? E o bolsonarismo, em termos quantitativos, não está muito melhor do que a esquerda também, embora com melhores resultados na média, porque tem mais facilidade de se associar ao centrão em vários desses estados aí que eu mencionei, que são mais conservadores, ou que tem tido um comportamento eleitoral mais conservador nesses últimos anos. Então, a minha avaliação é muito parecida com a do Felipe. Acho que é uma boa síntese. A vitória do orçamento secreto, né? Que é um pouco a dinâmica que se estabeleceu desde que o Bolsonaro, então na presidência da República, transferiu ao Congresso Nacional o controle sobre o orçamento público, algo que o Lula vem tentando reverter, como mencionou o Felipe, com muita dificuldade, porque de haver aí idas e vindas, mas com muitas dificuldades. Muito bem. Juliano, tem aqui um superchat, eu já quero colocar essa questão para você agora. Ó. Maria Rita Guedes, você deve ter ouvido isso muito. Boulos tem que mudar a estratégia da campanha. Queria que você fizesse uma avaliação sobre a estratégia da campanha, se você considera que ela foi feliz, se realmente tem que
alinhar algumas coisas. Segundo turno é outro jogo. Enfim, como é que está esse debate dentro do centro da campanha, Juliano? Não, o objetivo, Renato, era ir para o segundo turno. O objetivo foi cumprido. Então não dá para dizer que a estratégia foi mal sucedida, né? A estratégia foi bem sucedida. A ideia era ir em primeiro lugar. Bom, a gente está a menos de 1 ponto atrás do primeiro colocado, que, aliás, está um pouco a mais de 1,5 ponto de não estar no segundo turno. Então, esse primeiro turno foi muito embolado, né? Como a gente pôde perceber. Eu vejo a campanha em São Paulo assim, gente. Nós temos aí mais ou menos metade dos eleitores de São Paulo que se orientam a partir de clivagens como as nossas aqui, que são clivagens mais ideológicas, mais políticas, né? Partidárias. Então, você vota no candidato A ou B porque não gosta do candidato C. Você vota no candidato B porque tem mais identidade em relação ao candidato A ou B, identidade política, programática, né? Mas isso é metade do eleitorado, né? Que se orienta, que é antibolsonarista ou é anti-esquerda, ou anti-lulista, né? E por aí, isso mais ou menos se organizou na votação que nós vimos. Uma parte considerável dos votos do Marçal tem essa característica, e mais ou menos metade dos votos do Nunes também tem essa característica, o que nos dá aí por volta de 30% de votos ideológicos de direita e cerca de 30% de votos ideológicos de esquerda, se a gente somar os votos no Guilherme Boulos e uma parte dos votos da Tabata. Tá? Então nós temos aí uma grande maioria dos eleitores de São Paulo que não se orientam pelas nossas clivagens, que não se orientam pela forma como nós, como militantes políticos, como gente interessada na política, orienta o voto. É o que eu chamo de eleitores não polarizados. A maior parte dos eleitores de São Paulo, né, cerca de 45%, 50%, não são eleitores polarizados. E é difícil conversar com esses eleitores. O que a nossa militância quer, naturalmente, o que eu gostaria como dirigente partidário, que todos nós aqui gostaríamos, era de fazer uma campanha puro sangue de esquerda e, com essa campanha, conquistar esses eleitores não polarizados. Mas nesse momento da conjuntura política que a gente está vivendo no Brasil, a gente já sabe que isso não funciona, que isso, infelizmente, não é possível. Veja, eu estou falando aqui, inclusive, a partir da experiência do PSOL. O PSOL, que fez campanhas de esquerda na maior parte do Brasil, campanhas de esquerda, eu me refiro a campanhas sem essa pretensão de disputar esse eleitor não polarizado. O PSOL não elegeu nenhuma prefeitura no Brasil no primeiro turno. Isso fala alguma coisa sobre o ambiente político que nós estamos vivendo. Né? Ninguém pode acusar o PSOL de fazer campanhas de direita, campanhas moderadas, campanhas pelegas, né? Em São Paulo, a gente tem uma coalizão que é muito mais ampla do que o PSOL, são 8 partidos, né? E dentro dessa coalizão, a gente está tentando, desde sempre, encontrar uma média, encontrar uma posição mediada entre todos os partidos, a partir, claro, da postura do próprio candidato, do próprio Boulos, né? E a gente entendeu que é possível fazer uma campanha com corte popular, que fale dos problemas da cidade, que fale de modelo de cidade, uma cidade que não seja privatista, uma cidade que garanta mais direitos, uma cidade mais democrática, mais diversa, mais plural, sem necessariamente deixar de dialogar com o eleitor não polarizado que a gente precisa conquistar. Então eu acho que o primeiro turno da campanha cumpriu o objetivo, chegar ao segundo turno, unir a maior parte do nosso campo, dos votos progressistas, mais identificados como progressistas, e manter uma ponte com o eleitor não polarizado. A gente está disputando esse eleitor não polarizado. E ele vai estar em disputa ao longo de todo o segundo turno. A maior parte desse eleitor não polarizado votou no Ricardo Nunes. A maior parte do eleitor polarizado votou Boulos e votou Marçal. Né? Então, o nosso desafio no segundo turno é disputar esse eleitor não polarizado. A nossa estratégia está orientada por isso, gente, porque a gente quer ganhar essa eleição. Né? Muita gente fala, puxa, eu queria ver o Boulos com a campanha de 2020. Mas a campanha de 2020 nós perdemos, pessoal. Então, a campanha de 2020 não é uma referência, porque não é uma campanha vitoriosa. Né? Nós queremos fazer uma campanha para ganhar essa eleição e melhorar a vida das pessoas. E para melhorar a vida das pessoas, a gente tem que tocar o coração daqueles que não se orientam pelas nossas formas de definir voto, que tem a ver com princípios mais ideológicos, mais políticos. Não é fácil fazer isso sem deixar para trás nenhuma bandeira, nenhum princípio, mas até agora a gente tem conseguido. Juliano, a missão é muito difícil, né, cara? A gente sabe que é muito difícil. O teu trabalho, o trabalho da coordenação, o trabalho do Boulos é um trabalho difícil. Pegando esse teu recorte, eu dou um exemplo claro de não sei se é a minoria, mas tem um eleitorado ideologicamente bastante forte em São Paulo, vendo que o vereador mais votado se elegeu sem falar de nada sobre a cidade. Se elegeu dizendo apenas que era contra a ideologia de gênero. Ou seja, ele é contra uma entidade metafísica, que nem existe. E ele se elegeu dessa forma.
esse eleitorado que você chama de maioria, que eu nem talvez não seja, mas enfim, vamos partir do pressuposto que é 40%, 45%. Onde é que ele está? Vocês têm identificação de regiões da cidade? Porque, por exemplo, lá na Zona Leste, o Marçal conseguiu vencer a Zona Leste de São Paulo. Eu previ uma vitória cachapante do Boulos lá e fiquei redondamente equivocado. E é um voto ideológico. Então eu fico. Zona Leste são duas, né, Felipe? Com esse eleitor que não é ideológico. Zona Leste 1 é sempre muito conservadora. Zona Leste 2 é a Zona Leste de esquerda. A Zona Leste 1 é muito conservadora. Moca, Tatuapé, aquela região ali toda ali, né? Mas o Juliano pode explicar melhor. Dá para reverter esses votos do Marçal ali? É isso que eu queria saber. Não, vamos lá. Zona Leste 1 para perder, eu acho. Vamos lá. A zona, o fundão da Leste, vamos dizer assim, os bairros mais periféricos da Leste, nós ganhamos, Felipe. Sim, eu vi. O Marçal ganhou na Zona Leste, vamos dizer assim, a Leste mais rica, né? Anália Franco, Penha, Tatuapé, que são os bairros que você tem uma renda média maior, né? Então, mas indo objetivamente à tua pergunta, eu acho que esse eleitor não polarizado é maioria, sim, se a gente comparar, dividir em 3 blocos, vamos dizer, o bloco polarizado de esquerda, o bloco polarizado de direita e os não polarizados. Não tenho dúvida de que eles são maioria, as estatísticas estão aí, a gente já tem isso bem, bem claro. A maior parte desse eleitor está nas periferias da cidade. Nas periferias da cidade, né? Se a gente pegar, por exemplo, e mesmo no voto do Marçal, tá? A gente tem um voto, eu acho que o núcleo duro do voto do Marçal é um núcleo duro de direita ideológica, mas não é a totalidade dos votos do Marçal. Tem voto ali que é um voto anti-tudo, anti-sistema, anti-Nunes, inclusive, né? Que pode migrar para o voto nulo ou até mesmo pode migrar para a nossa candidatura se a gente conseguir apresentar alguma conexão, vamos dizer assim, mais antissistêmica, mais para esse eleitor. Não vai ser fácil, mas eu tenho usado como referência a última eleição que a esquerda venceu aqui em São Paulo, que foi a vitória do Fernando Haddad, em 2012. Claro que o contexto era outro. Eu, em geral, não gosto de fazer comparações de eleições, né, porque dá a entender de que os cenários são os mesmos. Os cenários são sempre muito diferentes. A política no Brasil mudou muito nessa última década. Mas só para a gente ter como referência termos de fluxo de votos, tá? Naquela eleição... Eu ia trazer, inclusive, essa comparação aqui. Porque lá tinha Russomano, tinha Chalita, tudo muito parecido com Tabata, com... Exatamente. Exatamente, Rovaio. Só para lembrar aqui o eleitor, o espectador e o eleitor também que não é de São Paulo ou não lembra dessa eleição. Nessa eleição, José Serra foi para o segundo turno em primeiro lugar, 3 pontos à frente do Fernando Haddad. Então, portanto, uma margem maior do que do Ricardo Nunes teve em relação a gente, tá? Em terceiro lugar ficou o Celso Russomano, que naquela eleição, se eu não me engano, o Rovaio me corrige aí, mas concorreu pelo PRB, tá? Exato. Ou pelo Republicanos, que hoje seriam Republicanos, né? O PRB teve 21% dos votos, se não me engano. Teve menos votos que o Marçal, portanto. Mas todo mundo dizia, não, esses votos do Russomano vão todos para o Serra no segundo turno, vai dar mais de 50%, a eleição está perdida. E o Gabriel Chalita tinha feito, eu acho que menos de 10%, alguma coisa na casa casa de 10%. De 10%. Não é que seria a Tabata dessa eleição, uma centro-esquerda mais moderada, né? O que aconteceu? Nós vencemos aquela eleição. Né? Não foi fácil, havia um contexto em que o governo Dilma tinha uma aprovação importante, né, na casa de 70%, 80%, era um governo muito bem avaliado, o contexto do país era outro, tá? Mas nós conseguimos vencer aquela eleição. Eu acho, Felipe, que não vai ser fácil para o Ricardo Nunes enfrentar primeiro 21 dias de debate conosco. Ele passou esse primeiro turno escondido atrás das polêmicas do Marçal, conseguiu fazer isso com relativo sucesso, quase que fica fora do segundo turno, exatamente por isso, né? Por não ter conseguido aparecer um sujeito fraco, um sujeito sem marca, sem identidade, sem perfil de prefeito, né? E agora no segundo turno vai ter que se expor muito mais. Eu acho que essa exposição vai cobrar um preço para ele, né? E uma parte do eleitor do Marçal não vai gostar do que vai ver, né? No Ricardo Nunes. Naturalmente, as primeiras pesquisas que vão sair essa semana vão dar ao Ricardo Nunes 6, 8, até 10 pontos na nossa frente. Isso é normal, porque os votos anti-esquerda que estão no Marçal vão desaguar instantaneamente no Ricardo Nunes. Enquanto que os votos da Tabata nós vamos ter que trabalhar um pouquinho, os votos do Atena vamos ter que trabalhar um pouquinho, vão vir para o Boulos na sua maioria. Então, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho esse voto. E tem votos do Ricardo Nunes que nós vamos disputar, porque o Ricardo Nunes tem 40%, 35% de votos não consolidados. O que significa isso? Que é quando o eleitor que vota no Ricardo Nunes, mas diz que pode mudar de voto no segundo turno.
Então não é um eleitor de direita, né? É a Dona Maria, lá do Capão Redondo, é o seu João, lá da Brasilândia, que votaram porque a rua foi asfaltada, porque a praça foi reformada, porque nesses 6 meses o Ricardo Nunes resolveu governar São Paulo depois de passar 3 anos só olhando para a cidade, né, sem fazer nada. Então teve uma pequena melhoria, e essa pequena melhoria, às vezes, num parâmetro de comparação entre alguém que fez um pouquinho e os outros que eles não sabem se vão fazer, o seu João, a Dona Maria, acaba ficando ali mesmo. Então tem voto para ser disputado do Ricardo Nunes. Eu estou muito confiante de que vai ser uma eleição muito apertada. Quem quer que vença vai vencer por muito pouco. O Guilherme Boulos vai ter uma campanha muito competitiva no segundo turno e não dá para a gente simplesmente fazer uma matemática tosca de jogar os 28% de votos no Marçal em cima dos 29% do Nunes e dizer que essa conta está feita, porque não é assim que funciona. No segundo turno a eleição é bastante diferente, eu acho que pode ter bastante mudança aí. Eu pus na tela, que só para vocês terem os dados precisos, né? No primeiro turno, o Serra teve 30,75%, o Haddad 28,98%, o menos que o Boulos, né? O Russomano 21,60%, Chalita 13,60%, mais do que a Tabata, Soninha 2,65%, Janazzi 1,02%, e aí depois vem Paulinho da Força, Levi Fidelix, etc. Quer dizer, e desde o começo o Glauco e eu viemos falando, lembrando dessa eleição de 2012. Ela tem muita essa característica parecida com a atual. É evidente... E Rovai, me permita, desculpa te interromper, mas só para lembrar, e José Serra é o José Serra, uma figura conhecida, valorizada pelo eleitor de São Paulo, né? Não é o Ricardo Nunes, né? Exatamente. Glauco, pergunta... É interessante, inclusive, Renato, pegando esse gancho, que quando a gente compara os mapas, né, de votação dessa eleição de 2012 e agora do primeiro turno de 2024, o Boulos já tem ali uma parte que o Haddad ganhou, que é digamos, a zona mais a noroeste ali da cidade, e também essa parte da zona leste que ele já conquistou no primeiro turno. E o Boulos conseguiu uma coisa também que o Haddad não conseguiu no segundo, que foi a zona oeste. É uma parte da Zona Oeste pegando ali, beliscando a região central de São Paulo. A grande diferença é a Zona Sul, que me parece que vai ser aí uma área de disputa, e o Juliano confirma para a gente. Mas, Juliano, queria fazer 2 perguntas em uma, na verdade. A primeira, uma que você já mencionou, a gente sabe que a presença do Pablo Marçal no primeiro turno acabou distorcendo totalmente o debate político, e a gestão do Ricardo Nunes acabou não sendo avaliada. O segundo turno é a hora, então, de fazer uma espécie de plebiscito a respeito da gestão do Nunes à frente da prefeitura? Chegou esse momento? E aí também a segunda pergunta é em relação às questões que você fala de conquistar esse eleitor, digamos, mais fluido, né? Que é quem realmente decide a eleição em São Paulo. Já tem alguns temas que estão na pauta para serem tratados, porque quando a gente pensa, por exemplo, questão habitacional, né? Você tem a periferia, que tem déficit de moradia, não só na periferia, né? Em outras regiões de São Paulo também, e tem também ali os prédios que estão sendo erguidos em ritmo alucinante em bairros de classe média alta de São Paulo, que incomodam também os moradores, e eu acredito que boa parte desses eleitores fluidos esteja também preocupada com isso. Então, você já tem esses temas e chegou a hora desse plebiscito da gestão Nunes, Juliano? Acho que sim, Glauco. Acredito que a gente vai ter agora uma oportunidade de colocar na mesa uma reflexão. Com exceção do eleitor que está se orientando, como eu disse, porque o Malafaia, ou porque o Bolsonaro está indicando voto no Nunes, ou porque não quer que o Boulos vença, tem uma parte grande dos votos do Nunes que estão estacionados ali numa perspectiva de que tá ruim, mas dá para levar. Ou seja, não tem uma avaliação positiva da gestão, mas considera que diante do risco da mudança, vale a pena continuar, mesmo não estando muito bom, né? E isso nós já pegamos em muitas pesquisas, né? E agora nós vamos estimular essa reflexão ao máximo, porque são, como eu disse, é um jogo de 6 pontos, né? Cada eleitor que eu tiro do Nunes, eu tiro um a menos dele e coloco um a mais para cá. Então esse é o eleitor mais estratégico de todos, mais do que o da Tabata, mais do que o do Marçal, né? Porque ele é um jogo de 6 pontos. Então nós aí nesse esforço, no primeiro turno, a gente já sabe quais são os temas mais caros desses eleitores. Primeiro é o tema da saúde, né, que realmente é um grande passivo da gestão Nunes. Não tem nenhuma avaliação em nenhuma pesquisa que a gente tenha feito em que a saúde seja bem avaliada.
Então, este é um drama que vive o eleitor periférico, o eleitor mais pobre, que é quem vai decidir essa eleição. Não é o eleitor aqui de Perdizes, não é da Santa Cecília, da Vila Madalena, ou do início da Zona Sul, da Vila Mariana, da Saúde e do Jabaquara. Quem vai decidir essa eleição é quem depende do Serviço Único, do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, a saúde é o tema mais mal avaliado da gestão Nunes e é a principal preocupação dos eleitores periféricos, dos eleitores mais pobres, que não tem como pagar um plano de saúde. O segundo tema é o tema da segurança pública, que é visto por muitos como um tema difícil para a esquerda. Eu não acredito que a gente vai ter dificuldade de abordar esse tema, porque a insegurança aumentou muito em São Paulo, e a receita que vem desde o Dória, passando pelo Bruno Covas, passando pelo Ricardo Nunes, que é de tiro, porrada e bomba na Cracolândia, tratamento desumano com moradores de rua, toda a insegurança que esse ambiente é gerado na cidade de São Paulo, nós vamos explorar também, e é um tema que eu acho que a gente tem como candidatura de oposição condições de apontar os limites e de apontar as falhas. E um terceiro elemento que está meio que empatado com a educação, embora a educação haja um reconhecimento de algumas melhorias, especialmente na educação infantil, que é o tema da mobilidade do transporte. Né? O paulistano e a paulistana seguem sofrendo com o transporte. O Nunes tem tratado essa como uma grande bandeira por conta do domingo, dos ônibus grátis aos domingos e também da faixa azul para motociclista, que não são invenções dele, né? São políticas que foram ou pensadas ou criadas pelo Bruno Covas, e que a gente vai também estimular uma reflexão, né, sobre a qualidade dessa noção de circulação na cidade, que não é bem o transporte, mas é a circulação. É a soma do medo de andar na rua com o celular, ou de andar na rua com o carro embaixo ali do minhocão e de ter um vidro quebrado para roubarem o seu celular, com esse desconforto que é se deslocar na cidade, levar 50 minutos, 1 hora, 2 horas para chegar de uma região a outra. Então, esses são os temas que a gente já sabe que são temas muito difíceis para o Nunes poder sustentar, além, claro, do debate sobre ética pública, as denúncias de corrupção, a vinculação do Nunes com o Bolsonaro, tudo que a gente já fez no primeiro turno e que vai ter a oportunidade de fazer com muito mais tempo agora no segundo turno, né? Olha aqui, comentários aqui da Jane Santos. Boulos tem que bater pesado no Nunes. Ele está batendo fraco. Tem que bater no modelo de propaganda que a Tabata fez contra o Marçal. Aí a Maria Rita Guedes. Tudo bem, mas sair de bolo não, né? O pessoal está meio puto com a campanha Muito Paz e Amor do Boulos, hein, Juliano? Jane Santos, outra coisa, conquistar o público jovem que votou no Marçal, desenvolver uma propaganda com linguagem jovem e descolada. O que movimenta as pessoas é a questão da linguagem, da propaganda, da estratégia, né, Felipe? Isso aí a gente estuda muito aqui na universidade, conheço o Juliano de algum tempo, né, Juliano? A gente já debate sobre isso até em outros fóruns, em outras perspectivas, e tem 2 fenômenos que me chamam muito a atenção. Eu me lembro no lançamento de um programa do Ministério da Educação lá no Palácio do Planalto, que vários jovens estavam na plateia, e chegou o deputado Nicolas, que é, por incrível que pareça, presidente da Comissão de Educação, né? Mas né? E me chamou a atenção que vários jovens foram lá fazer selfie com ele, que estavam sendo beneficiados por aquele programa do governo federal, do governo de Lula. E eu fiquei muito intrigado com aquilo, a gente estudou aquilo nas nossas redes sociais, que a gente trabalha aqui na universidade, e a gente, claro, é óbvio que a linguagem que o Nicolas usa é uma linguagem que é bélica, é uma linguagem que tem a violência para estimular o algoritmo, tudo isso que a gente já sabe. E a esquerda tem que ter uma resposta rápida, inclusive porque essa linguagem produz fake news. Só que a esquerda não vai trabalhar com violência e ninguém está defendendo isso. Tem que trabalhar com celeridade, porque a resposta tem que ser rápida, mas tem que trabalhar com memética, né, com linguagens que são adequadas. Acho que é isso que a Jane está comentando aí, né? Como é que a gente como é que você, que é da coordenação, está preparando essa comunicação, né, nesse estilo? Não é repetir a eleição passada, porque não venceu, você tem toda a razão, mas é ter um modelo que tem essas 2 características: uma linguagem que seja própria para esse público jovem e que seja célere, seja rápida, né, tenha uma edição bem concreta. Não, primeiro, Felipe, quero dizer para a turma que tá nos acompanhando aqui que nenhuma campanha está imune a erros, tá? Não quero dizer que tudo que foi feito na campanha, desde o primeiro minuto, foi isento de equívocos, erros. As campanhas erram também, e isso é normal, né? São pessoas tentando fazer política, acertar, tentando, né? E
Agora, por outro lado, se os eleitores de esquerda estivessem mega contemplados, absolutamente confortáveis, identificados com a campanha, significaria que a gente estaria fazendo uma campanha só para a esquerda, com menos chance de vitória. Então, nós temos que entender isso. Uma campanha com a campanha que eu gostaria de fazer e de ver, não ganha eleição. Perfeito. É assim que funciona, gente. Então, isso nós temos que entender. Porque senão, se for para deixar a nossa militância contente e feliz, é para perder a eleição, porque nós somos minoria na sociedade. Os nossos valores são minoria na sociedade. Isso não significa que a gente não vai disputar esses valores, que a gente não vai, mas a gente está fazendo isso. Quando a gente defende um atendimento digno de saúde, a gente está defendendo a presença do Estado na periferia. Quando a gente defende rever o modelo de privatização dos cemitérios, a gente está defendendo outro papel para o Estado. Quando a gente defende um prefeito que vai na marcha do orgulho LGBT, que defende a tolerância, a democracia, a gente está defendendo outro modelo de sociedade. Então, calma lá de que a campanha do Guilherme perdeu identidade de esquerda e tal, porque isso não é verdade. Bom, acho que o desafio que foi levantado aqui é muito importante. São muitos públicos diferentes, a campanha tem que falar com todos. A linguagem para falar com o jovem não vai encantar a Dona Maria lá, como já mencionei, da Brasilândia, tá? Ela não vai se identificar com aquilo, ela vai achar estranho, ela vai achar pouco sério, etc e tal. Então, o que a gente está fazendo? A gente está usando os recursos que estão disponíveis, as plataformas sociais, as redes sociais não são controladas por nós, são controladas por multinacionais dos Estados Unidos, que controlam os algoritmos, que não nos dizem exatamente como esses algoritmos funcionam. Então, é teste e erro, né? O Felipe sabe muito melhor disso do que eu. Então, a gente está usando os recursos que essas plataformas oferecem para fazer comunicação segmentada. Então, tem comunicação para a juventude. Só que ela não está no feed do Guilherme. Ou seja, se você entrar no Instagram dele, vai ser uma comunicação um pouco mais sóbria, e esse conteúdo está sendo enviado para os jovens através de anúncios, de publicidade paga, com direcionamento. Né? Então, o feed ele tem que ser mais uma média, digamos assim. Né? O feed quer dizer a tela principal da rede do bolso. Quando a gente entra lá, a gente vai ver um conteúdo que ele é um conteúdo mais mediado para poder falar com todos os públicos. Mas tem conteúdos sendo feitos e sendo distribuídos para público evangélico, para público jovem, para público com mais de 60 anos, para público periférico, para público de classe média. Então, todo esse conteúdo, ele existe, ele está sendo direcionado. Nem sempre nós vamos ver esse conteúdo, mas ele existe e ele está sendo distribuído dentro do que é possível manejar essas plataformas que, como eu já mencionei, não somos nós que controlamos, são plataformas que têm uma estrutura já pré-definida, pré-programada, né? A gente tem que aprender a mexer com isso. Ô, Juliano, eu sei que você tem um almoço aí, mas 3 minutinhos só para você fazer um balanço. Você foi presidente do PSOL por 8 anos ou 6? 6 anos. 6 anos. Qual foi a avaliação do resultado da eleição para o PSOL? Né? Sendo que, Belém, que era uma cidade que vocês ganharam, administraram 4 anos, o resultado foi meio trágico, né? Foi. Essa foi, sem dúvida nenhuma, Rovai, a nossa principal derrota, muito sentida, porque a gente que acompanhou a gestão do Edmilson Rodrigues sabe dos avanços que essa gestão promoveu, dos esforços que foram feitos para fazer mais, né? Mas com muitas dificuldades financeiras. 2 anos de governo Bolsonaro cobraram seu preço, a pandemia, o próprio Edmilson, que ficou internado entre a vida e a morte durante vários meses, contaminado com Covid também, isso teve uma dificuldade de retomada, né? Toda a briga que a gente teve com o governo do Estado, que na reta final impediu que várias políticas pudessem ser concretizadas, enfim, um balanço muito, muito difícil. A gente que acompanhou sabe que não é só os erros que também foram cometidos, toda gestão comete erros, mas além dos erros também teve um contexto muito difícil e todos nós estamos muito sentidos. Mas tirando essa derrota, o cenário foi de estabilidade. Eu peguei os números hoje de manhã, recebi algumas informações, né? O pessoal elegeu cerca de 90 vereadores em grandes cidades na última eleição, agora elegeu 80. Então, em comparação com outros partidos, não teve grande variação, né? Teve uma variação relativamente pequena, aí na casa de 10%, negativa, né? Mas um cenário de estabilidade. E elegeu mais vereadores em cidades maiores, elegeu mais vereadores em Porto Alegre, elegeu mais vereadores em Belo Horizonte, né? Diminuiu um pouquinho no Rio de Janeiro, mas no geral, na média, o pessoal está mais forte em grandes cidades do Brasil, ainda que em números absolutos tenha tido uma pequena variação negativa, né? Se você olhar o contexto da esquerda em geral, números de vereadores de prefeituras, não foi uma eleição fácil, né? PT aumentou um pouquinho, PDT diminuiu bastante, PCdoB diminuiu bastante, PV também diminuiu bastante. Então, no geral,
houve aí, não uma derrota cachapante da esquerda, mas teve uma variação de estabilidade para menos, né? Não de estabilidade para mais. E acho que o pessoal acabou que, dentro desse esforço de frente ampla que a gente está fazendo, né, Rovai? A gente podia simplesmente lançar candidaturas nossas em todas as cidades do Brasil, chapas próprias em todas as cidades do Brasil, e dizer, ó, nós não temos nada a ver com bolsonarismo, não sei o quê, vote no PSOL, e a gente não... Não, a gente fez uma outra opção, que é de fortalecer frentes de esquerda. E nessas frentes de esquerda, você perde um pouco a capacidade de se diferenciar dos outros aliados e tal. Isso cobra o seu preço. Mas eu acho que, no geral, o cenário, pelos números que eu recebi hoje, pelo menos, me parece um cenário de estabilidade, o que num contexto tão difícil como esse que a gente está vivendo, né, gente? O governo Lula diminuindo desemprego, aumentando a renda média do trabalhador, controlando a inflação, e a avaliação do governo segue, né, estacionada. Tem um ambiente no país de desconfiança muito difícil, né? E dentro desse contexto, manter o que se tem, me parece que é positivo, né? Muito bem, Juliano. Vai almoçar lá. Pega uma garfada por mim. Pode deixar, pessoal. Obrigado, viu, pelo convite mais uma vez. A gente vai se falando aí. Um abraço. Valeu. Valeu.